Muito bem, alunos do MEC, vamos lá, retornando com o nosso segundo tempo desta aula sobre sensores do GM Agile 1.4 Flex. Veja aí, diante de vocês, novamente, a foto do motor do Agile 1.4 Flex, mas agora para mostrar a localização de um outro sensor, o sensor de fase do motor. Então está aqui atrás, próximo aí, à bobina do veículo, temos o sensor de fase. Primeiro falar sobre a sua localização. O sensor de fase do motor está posicionado na parte superior traseira do motor, junto do cabeçote e da gaiola que envolve o comando de válvulas. Claro, sensor de fase tem que estar onde? Não pode estar no virabrequim. Nem tem como. Se é fase, tem que estar no comando de válvulas ou comando auxiliar. Como esse motor não tem comando auxiliar, tem que ser no comando de válvulas. E ponto final. Tá? Por quê? O comando de válvulas, pessoal, é ele o elemento gerador de sinal. É ele que vai movimentar e vai alterar o campo magnético do Hall para o Hall do fase mandar um sinal para a ECU. A ECU vai fazer o cruzamento do sinal de fase com o sinal de rotação, que veremos na aula que vem. Tá? Aí determina quem é quem no motor. Quem é o primeiro cilindro. Descobriu o primeiro cilindro, o próximo vai ser o terceiro, o quarto, o segundo. 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2 e por aí vai. Para adequar mapeamento da injeção e da ignição. Na injeção, com o sinal de fase, o módulo faz a injeção sequencial, só injeta na hora que abre a respectiva válvula de admissão. Por isso que o sensor tem que estar no comando, por causa disso. E na ignição, atrasa o ponto cilindro por cilindro. Se fosse só pelo sinal do virabrequim, teria que ter outra forma de captação desse sinal. Tá? Vamos lá então mostrar a peça, o sensor de fase. Tá aí, sensorzinho simples, pequeno, tá? Anel O-ring de vedação, porque ele está ali junto à gaiola, onde tem respingos e vapor de óleo, para não vazar óleo por ali. Um parafuso único de fixação. Simples, tá? Nada de ser tão grande e nem tão complexo. Vou falar sobre ele agora. É um sensor do tipo Hall, que gera um sinal elétrico em onda quadrada. Legal. Sinal digital, Porque quando um sensor é Hall, pessoal, ele vai ter um positivo, um negativo. E a resposta vai alternar em onda quadrada entre positivo e negativo. Entre o positivo que ele recebe e 0 volts. Não vai para o lado menos, não. Quando vai para o lado negativo de menos, aí seria um sensor indutivo, onde a sua oscilação é igual para o lado positivo para o lado negativo. Aqui não, ele vai oscilar entre o positivo e o 0 volt. E ponto final. Por isso que é chamado de sinal digital ou onda quadrada. Tá? Então, ele vai emitir um sinal digital para a ECU para reconhecimento da posição do comando de válvulas e adequação da mistura e da ignição. Essa é a função dele. Então o módulo espera esse sinal do sensor de fase para fazer essa adequação. O motor funciona só com o sensor de rotação, sem o fase? Funciona. Pode dar a partida, o motor pega, acelera, você anda com o carro, quase que tudo normal. Vai indicar falha de fase, luz acesa, porém a injeção volta, deixa de ser sequencial e começa a ser banco a banco,
e o atraso da ignição também fica mais complicado. Então o veículo não vai ter um funcionamento tão regular quanto foi projetado. Mas o carro funciona sem o sensor de fase. Tá? Com ele funciona melhor, polui menos, tem uma adequação do seu funcionamento bem superior. Tá? Outra foto aqui do sensor de fase. Vamos ver, ó. Tá vendo, ó? Sensorzinho de fase. Apenas 3 fios em seu chicote. Vou falar sobre isso, ó. Ligações. No corpo, né, do sensor, temos 3 pinos. Um está ligado ao conector M lá do motor, 54. É o positivo 5 volts do sensor. 2, pino central. Está ligado ao M40, é o sinal de resposta. 3, está ligado ao M27, é o aterramento do sensor. Então, 3 fios, positivo, sinal e o negativo. É um RAW 5 volts, não é um RAW 12 volts, tá? Então, esse sinal de resposta vai depender, né, do equipamento de teste seu. Por exemplo, nem toda a canetinha de polaridade consegue funcionar com 5 volts. Algumas conseguem, a maioria não, funciona só com 12. Nesse caso, para pegar esse sinal do RAW, ou você mede ele em frequência com o multímetro ou osciloscópio. Aí você vai enxergar a ondinha quadrada do sensor RAW do comando de válvulas ou sensor de fase desse sistema. Ok? São 3 pinos. Então, um é 5 volts, o outro é aterramento. Então, esse sinal vai alternar entre 0 volt e 5 volt. Nunca abaixo de 0. Tá? Ele não baixa de jeito nenhum. Belezinha? Dá para testar esse sensor? É possível? Com certeza. Claro que é possível, né? Com osciloscópio é mais fácil, mas também dá para fazer alguns outros testes, tá? Essa é uma foto de um comando de válvulas. Podem ver, ó, um comando de válvulas de 8 válvulas, ó, 2, 2, 2 e 2, né? De 1, 2, 3, 4, 5 mancais. E onde está essa foto, a imagem do sensor de fase, é onde nós temos o dente, né? Um dente quadrado ali que vai alterar o campo interno do sensor de fase. Ou seja, quando esse dente passa, teremos a emissão do sinal elétrico e a ECU faz o cruzamento entre rotação e fase, para saber quem é quem na ordem dos cilindros. Depois disso, pessoal, o mapeamento fica muito mais perfeito, tá? Muito mais perfeito, porque você sabe quem é quem. Não é mais cilindros gêmeos 1 e 4 ou 2 e 3. Agora tem que injetar combustível no segundo cilindro. Depois do segundo é o primeiro. Depois do primeiro é o terceiro. Depois é o quarto. Depois é o segundo. Por aí vai. Se sabe quem é quem. Para atrasar o avanço de ignição, não atrasa os 4 cilindros. Atrasa um por um. É muito mais preciso isso. De repente eu tenho só o cilindro número 3 com grande carbonização. A tendência, quando o motor tem carbonização no cilindro, é ali detonar mais, bater mais pino. Quando detona, em alguns carros, atrasa-se o ponto em todos os cilindros. O carro fica amarrado. Nesse caso, só vai atrasar o ponto do terceiro cilindro que está carbonizado. Os outros 3 que estão limpos, né, numa teoria de funcionamento, né, os outros 3 estão limpos, continuam adiantando o ponto. Só atrasa daquele que está carbonizado. Então, é possível, sim, melhorar o sistema de injeção eletrônica
quando você tem aí os dois sensores, tá? Fase e rotação do motor. Fica muito mais preciso o funcionamento e as informações, tá? Ah, o sensor MAP deu problema. Ah, o módulo usa o MAF como referência. Ah, o sensor de fase deu problema. O módulo esquece essa informação, só mapeia com o sensor de rotação. Funciona? Funciona o motor. Não tão bem quanto seria com o sensor correto, mas funciona, tá? Agora, tem uma questão técnica. Se a montagem irregular da correia dentada desse motor, tá? Teremos uma falha, uma falta de sincronismo mecânico que vai gerar uma falha de sincronismo eletrônico entre fase e rotação. Ah, então às vezes um defeito mecânico colocado na hora que foi substituir a correia dentada, por exemplo, vai aparecer uma falha digital, uma falha de sincronismo entre o fase e o rotação do motor. Isso acontece. Aí, acusando isso, geralmente vai indicar falha do sensor de fase. Aí você vai identificar que é erro mecânico, erro de troca de correia dentada, erro do sincronismo mecânico do motor. Muita atenção com isso, tá? Realmente isso influencia, ok? Outro detalhe, o comando de válvulas do Agile 1.4 tem que ter esse dente. É obrigatório, senão não serve. Então atenção com o comando de válvulas de outros motores GM, né? Porque tem essa diferença técnica. Embora, né, sendo 1.4, todos 1.4 têm um sensor de fase atrás, né? Faz parte já desse projeto do 1.4, se é o Agile, se é o Montana, né, ou mesmo o Corsa 1.4, tá? Mas cuidado, tem gente que vende comando de 1.4 dizendo que é, e na verdade é 1.8. Então, atenção em troca de comando de válvulas desses motores, tá? Muito cuidado. Bom, dá para captar algum sinal do sensor de fase? Dá, é possível. Com o osciloscópio eu vejo perfeitamente. Poxa, Scopino, eu não tenho, não deu para comprar ainda o osciloscópio aqui para a oficina. Tá bom. Tem multímetro? Tem. Tem hertz? Tem frequência o seu multímetro? Nem todos têm, tá? Mas boa parte dos multímetros de qualidade tem a medição de frequência em hertz, tá? Tá aí. De acordo com a rotação do motor, eu meço aproximadamente no fio de resposta do sensor de fase em hertz, né? Então vou colocar o multímetro em frequência em hertz, a garra preta aterro junto com a bateria ou no motor, a vermelha no fio de resposta do sensor de fase, que é o fio do meio. Motor parado, 0 RPM, 0 a frequência, né? É um sensor digital, né? Então ele não dá nenhuma informação, a não ser que haja a movimentação, né? Então, 0 rotação, 0 a frequência em hertz. 1000 RPMs, 30 hertz. 2000, 60. 4000, 130 hertz. Tudo isso, lógico, bem aproximado. Ou seja, é um sinal digital, pessoal. Conforme eu aumento a rotação, aumenta a ondulação, né? Aumenta os sinais digitais. Fica bem pertinho um do outro. Em marcha lenta, fica espaçado. Conforme aumenta a rotação, a distância entre um e outro fica bem pertinho, olhando isso no osciloscópio. Dá para medir também em hertz com o multímetro comum, ok? Bom, o sensor de fase, pessoal, assim, é muito difícil apresentar problemas. Por quê? É um sensor que não tem contato físico,
contato mecânico com nada. Fica só apontado para o dente do comando. Então, raramente apresenta problemas. Ok? Está aí a unidade de comando eletrônico do Agile. E vamos a mais uma dica para vocês. Com o sinal do sensor de fase, temos a identificação perfeita de sincronismo do motor entre os eixos virabrequim e comando de válvulas. Sua falha ocasiona o mapeamento automático, para a versão banco a banco. Ou seja, como deixa de existir o sensor de fase, a injeção deixa de ser sequencial, mas funciona banco a banco. 1 e 4, 2 e 3. Ok? Muito bem. Perguntinha da nossa aula. O VSS desse Agile está no câmbio ou está na roda? Nesse modelo de carro. Vamos lá. O VSS está na caixa de mudanças. Está no câmbio deste modelo. Belezinha? Muito bem. Alunos do MEC. Perguntas da aula selecionadas. Vamos lá. O pessoal da KDS Automotiva perguntou. Professor Escopino, o MAP com óleo, isso acontece em qual situação? Problemas de combustível ou carbonização? O óleo que acaba sujando o sensor MAP, ele vem de onde? Do blow-by. O que é o blow-by? Recirculação dos gases do cárter, o famoso respiro do óleo do motor, que sai da tampa de válvulas e entra no corpo de borboletas ou na mangueira de entrada. O que acontece? Quando se usa óleo incorreto, a vaporização do óleo é maior. Quando se usa combustível de má qualidade, e esse combustível não queimado vai para o cárter, ele influencia na qualidade do óleo e tem mais vapores. Um motor já muito desgastado, com excesso de folga de anéis, também tem mais compressão escapando para baixo do cárter, sobe mais vapores. Então, na verdade, é o óleo que acaba subindo. Pode ser qualidade do óleo, pode ser combustível e pode ser motor com desgaste acentuado. Ok? Felipe Donini de Paula. Professor Escopino, no scanner em modo contínuo, não vejo o sinal RAW do sensor de fase. Sim, é bem comum isso, os fabricantes de scanner pré-selecionarem alguns sensores, alguns sinais mais vitais. Mesmo porque o sinal do fase, não tem uma variação absurda, só em frequência. Não tem variação em tensão, Então acaba não aparecendo isso no scanner também, Mas assim, relativamente, para dar defeito no sensor de fase é muito raro, Então não se preocupe muito com essa falta de leitura do sensor de fase no scanner. Agora, se acusar em defeitos de memória, aí sim você faz os testes, Leandro Gordilho, esse sistema funciona somente com sensor de fase, como na linha Volkswagen Go Power? Não. A linha Volkswagen funciona porque são vários dentes no comando para o sensor de fase. Aqui não, é um único. Então, o sensor de fase não assume sozinho o funcionamento do motor. Precisa do sinal do sensor de rotação, que até inclusive veremos na aula que vem. José Almir de Alencar. Professor Escopino, qual o sintoma típico de um sensor de fase em falha? Bom, como ele é RAW, sensor RAW, é muito raro dar defeito. Começa por aí. Outro detalhe, sensor RAW é raríssimo mentir. Ou ele dá informação ou ele não dá informação. Então, a falha no sensor de fase é não funcionar. Quando não funciona, vai acusar no scanner, vai acender a luz de anomalia. Então, não tem uma variação de ele mentir, dar uma informação incorreta. Isso em sensor RAW é uma coisa assim, quase que impossível. Eu não vou dizer impossível, porque a gente nunca pode dizer impossível, no reparo de carros, mas é
praticamente impossível. Ou ele funciona ou ele não funciona. Ele não dá um sinal incorreto. É isso que eu quis dizer para vocês, tá? Eduardo Pereira. Que tipo de problema o carro pode apresentar se tiver falhas no VSS? Bom, além da não marcação no painel de instrumentos, tá? Podemos ter algumas falhas de adequação da mistura, principalmente nas desacelerações, onde o motor pode oscilar a marcha lenta ou até vir a morrer, tá? Magno Bertoldi. Professor, alguns dias atrás, tinha um carro aqui na oficina com um problema no MAP. O carro não chegava nem a acelerar. Claro, se a gente estiver indicando pressão atmosférica, como que o módulo vai saber que tem depressão no coletor? Que está entrando ar no coletor? Não acelera. Tá? Aí seria o quê? Um MAP mentindo. Tá vendo? Ó? Porque não é sensor Hall, né? Ele vai deformar a membrana interna para variar o sinal de tensão. Então, ele pode acontecer de mentir. E aí, realmente, o motor não tem aceleração. Felipe Donini. Professor, se o MAP estiver obstruído, o carro fica amarrado? Não desenvolve? É exatamente a dúvida aqui, né, do Magno Bertoldi. Realmente, o carro tende a ficar mais amarrado. Luizinho, lá da Automecânica LF. Já peguei muitos defeitos de catalisador e sonda nesse carro. Isso é bem crítico no Agile, né? Falhas de catalisador e sonda, principalmente a sonda 2 e catalisador entupido, é bem comum. Estraga muito o catalisador desse carro, pessoal. É impressionante, né? Como pode uma peça cara, e é caríssima mesmo, né? Dar defeito. Acontece bastante, tá? Daisy Rosa Santos, ela da KDS Automotiva. Professor Escopino, curto-circuito à massa dos sensores pode ser falha elétrica, chicotes ou bateria? Então, ó, o aterramento dos sensores geralmente é o mesmo. O positivo 5 volts geralmente é o mesmo. Se algum sensor estiver em curto, ele derruba toda a rede. O negativo está em curto só do sensor MAP. Ele derruba o negativo do sensor do ar, da água, do MAF. Entenderam isso? A linha de distribuição de aterramento e de positivo 5 volts é a mesma para o módulo. Tá? Então, se algum sensor estiver em curto, o que não é uma coisa comum, mas pode acontecer, ele derruba toda a rede dos outros componentes. Muita atenção com isso, tá? A grande vantagem também nessa injeção, pessoal, é que ela é uma injeção digital. Ou seja, vamos supor que o MAP está com problema. O carro está amarrado, não anda. Eu vou lá e desconecto o MAP. Ela é digital. Ela substitui o valor do MAP ou usa só o MAF e o carro tende a acelerar normalmente. A mesma coisa é o contrário. Quando o MAF está com problema, desconecta o MAF. O módulo assume um valor padrão, usando o MAP como referência, o motor volta a acelerar normalmente. Então, às vezes, um sensor mentindo, se eu desconecto ele, o carro volta a ficar bom. Conecto, volta a ficar ruim. Porque quando desconecto, eu corto essa informação incorreta. O módulo substitui ela e aí o carro fica legal. Entenderam? Então, para injeções como essa do Agile, que são digitais, vale a pena fazer esses testes. Belezinha? Muito bem. Caros alunos do MEC, finalizamos aqui mais uma aula técnica. Semana que vem, Agile 1.4, sensor, parte 4. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Olá, reparadores. Sou o técnico Alberto, da empresa MTE Thomson. E hoje a MTE traz mais uma dica para vocês. Uma dica hoje de plug eletrônico da linha GM. Nos veículos Astra, Vectra, S10 são equipados com plug eletrônico de cor cinza. Na sua substituição, utilizar o plug eletrônico 4051 da MTE, de cor azul. Apesar da sua diferença na cor e na carcaça um pouco mais fina, a resistência é a mesma.
Espero ter ajudado com as dicas do MT Thompson. Caso tenha dúvidas, por favor entrar em contato no 0800, no chat ou no Fale Conosco. Obrigado.